Bem-vindos ao módulo online da Semana de Fígado do Rio de Janeiro. Vamos apresentar o tema de hiperferritina, não HFE, como é que a gente diagnostica e maneja. Eu sou Andréia Evangelista, hepatologista, e apresento o Dr. Eduardo Cansado, que vai debater o tema conosco. Então aqui a gente montou essa apresentação com base nesses dois artigos recentemente publicados, né? Um deles é o consenso de hiperferritinemia metabólica, que acabou de ser publicado em maio de 2023, por grandes nomes que já escrevem sobre hemocromatose hereditária, né? Como a Luca Valente, a Helena Corradini e o Antonello Pietrangelo, e uma revisão de 2021 com uma visão bem abrangente sobre as causas e o manejo da hiperferritinemia. Como introdução, é importante a gente dizer que a ferritina é a principal proteína de estoque de ferro intracelular, mas é também uma proteína de fase aguda. É considerada a concentração elevada de ferritina quando ela está acima de 200 nanogramas em mulheres e acima de 300 em homens. A hiperferritinemia, ela é comum, né? Ocorre até em quase 20% dos indivíduos aparentemente saudáveis e é um dos testes mais frequentemente solicitados na prática clínica. Porém, mais de 50% dos pacientes não chegam nem sequer a ser investigados, muito menos vão para o especialista. Então, com base nisso, eu queria voltar aqui um pouquinho para a gente perguntar, professor, qual é essa relação entre a importância desses valores de ferritina, esse ponto de corte acima de 200 e acima de 300 em homens, tem algum significado para a gente do ponto de vista de clínico e de prognóstico? O que o senhor... Olha, para início de abordagem de um paciente com sobrecarga de ferro, eu gosto mais de ver o nível do ferro sérico. O ferro sérico que é a saturação, porque inicialmente quem aumenta, o ferro aumenta no intravascular, então o ferro, a concentração vai aumentando, a saturação vai aumentando. Quando isso vai chegando em níveis mais altos, o ferro vai depositando no tecido extravascular, né? No fígado, no coração, em outros órgãos, em gônadas, em glândulas diversas, né? Pâncreas. Então, aí que a ferritina vai aumentar. Então, isso é o que acontece na sobrecarga de ferro. Então, quando eu vejo um paciente com ferritina alta e que não tem ferro e saturação aumentada, eu fico meio com dúvida. Essa ferritina alta, não será que é por algum problema inflamatório? Né? Sim. Exatamente. E aí, assim, os valores elevados de ferritina, eles significam de alguma forma para a gente quando a inflamação, quando a gente tem somente a ferritina elevada, qual seria essa diferença aí para a gente ter como base, da onde que sai, assim, o paciente tem, não, esse paciente tem mais sobrecarga de ferro, esse paciente não, eu acho que talvez seja um quadro inflamatório. Olha, existem situações que há uma tendência, quando você tem resistência insulínica, obesidade, aumento da gordura visceral, são situações de diabetes, são situações que você costuma observar uma hiperferritinemia que não relacionada à sobrecarga de ferro. Mas em todas essas situações, em geral, você não tem aumento do ferro e da saturação circulante. Então, há essa questão, esse viés. Se você tem dúvida em relação a isso, você pode partir para exames de imagem. Né? A ressonância magnética pode te mostrar que você tem uma doença, uma sobrecarga de ferro, uma vez que a reação no baço e no fígado começam a ficar mais parecida. Agora, se for uma gordura visceral, o fígado e o baço vão estar completamente diferentes. Então, você analisa tanto a parte bioquímica, né, os níveis séricos de ferro e da saturação com a ferritina, se você tiver dúvida, você vai na imagem. Né? Sim, então, para a gente começar, a hiperferritinemia ela vai estar ou vai vir isolada ou estará associada ao aumento dos níveis de ferro no sangue. Isso seria a dica para que a gente pesquisasse ainda mais ferro tecidual, digamos assim, né? O problema, às vezes, fica um pouco complexo. Eu falei aumento da saturação. Mas quando o paciente, por exemplo, tem uma insuficiência hepática, o que acontece? O transportador
A transferrina, a produção hepática, ela cai. Uhum. Então você vê às vezes o paciente com um nível de transportador de 150, né, e com um ferro sérico de 140, que é um valor normal. Sim. Mas você vai calcular a saturação, vai dar 90 e tantos por cento. Entendeu? Então você olha assim, olha, mas a ferritina está alta, ou não está nem tão alta, e a saturação está 90%. Mas por que acontece isso? Por causa disso. Você tem pouco transportador. Nessa situação, você poderia ter uma saturação alta sem ter uma sobrecarga de ferro tão importante. Né? Uma outra situação que isso pode ocorrer, por exemplo, na síndrome nefrótica. Você perde muita proteína no rim e perde transferrina. Então você tem o transportador baixo, que aí você tem a saturação fica muito alta porque o seu transportador é baixo. Então isso pode te dar uma ideia falsa de sobrecarga de ferro, né, pela saturação, como a transferrina, porque a transferrina é muito baixa. Sim, então acho que o perfil de ferro completo a gente deve olhar, né, ferro, ferritina, saturação, e acho que a transferrina e a capacidade total de ligação também podem dizer muito pra gente, exatamente, né? Se houver dúvida, eu acho que a imagem ajuda. Sim. Porque uma imagem que não mostra a sobrecarga de ferro, ou uma sobrecarga de ferro pequena, você tira um pouco o peso da ferritina, que às vezes vem em valores muito altos, acima de 1000, que numa hemocromatose hereditária, isso significa lesão de órgão-alvo bem definida, né, valores muito elevados de ferritina. E num paciente com uma hiperferritina metabólica, né, isso não quer dizer que seja uma doença, uma sobrecarga de ferro. Exatamente. E aí é que é a chave, né? Eu sempre olhei assim, o metabolismo do ferro como a chave, né, pra gente entender. Se a gente entende a fisiopatologia, eu acho que fica muito mais fácil da gente entender também, não somente os quadros de sobrecarga de ferro, como também os quadros de hiperferritinemia isolada, né? Então, quando a gente entende, né, que no metabolismo de ferro, aqui, por exemplo, nos casos de hemocromatose verdadeira, a gente vai ter problema nos genes que levam a produção de epsidina aqui no núcleo da célula, e você sintetiza pouca epsidina, consequentemente você vai ter um aporte de ferro muito grande no sangue e depois você vai estocar. E aí, por outro lado, se você entende também esse mecanismo, que a ferritina é a proteína central do metabolismo e ela age, ela estando normal, nos quadros secundários, digamos assim, né? Então, em quadros como inflamatórios, por exemplo, você vai ter até aumento da regulação da ferritina, né? Então, consequentemente, ela vai silenciar a ferroportina, que seria a proteína que favorece a entrada do ferro no sangue. Consequentemente, você vai ter estoque mais de ferro, aumento da ferritina nos tecidos, e aí você vai ter inicialmente o aumento da ferritina, né, que seria a chave para você entender, olha, não, esse paciente tem pouca saturação de ferro, né, ele tem mais ferritina, então eu acho que não deve se tratar de um quadro genético, hereditário, mas, pelo contrário, eu devo ir atrás de uma outra causa, né? Ou ela é inflamatória, ou ela é até mesmo metabólica, né? Tem dados mais recentes mostrando que o acúmulo de lípides, ele pode gerar, inclusive, diminuir a atuação da epsidina, né? Consequentemente, ele favorece, né, o acúmulo de ferro, né? A deposição de ferro. Enfim, então, por isso que a gente tem uma relação tão estreita entre os quadros metabólicos e o aumento da ferritina e, posteriormente, até mesmo cursando com o aumento dos níveis de ferro. Então, aqui, esse slide, a gente tem as principais causas, né, de hiperferritinemia, né? Então, a gente pode caracterizar dessa forma. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho dessas causas aqui, professor, para a gente ter em mente mais ou menos o que a gente deve buscar, principalmente, mais comumente, né, quando a gente está diante de um paciente com a ferritina aumentada. Você observa que você tem causas que você tem hiperferritinemia sem sobrecarga de ferro, então você tem só mesmo aumento da ferritina, como neoplasias. Quando você tem uma lesão celular, há uma liberação de um quadro inflamatório. Quando você tem resistência insulínica,
geralmente por causa da gordura visceral aumentada, existe essa situação, por exemplo, de síndrome hematofagocítica, que você tem valores, faz parte do diagnóstico, a ferritina muito elevada, porque é um quadro inflamatório muito importante, né? Agora, causas de doenças hepáticas com hiperferritinemia, com ou sem sobrecarga de ferro. Nós tivemos muito a experiência, a doença da hepatite C. A hepatite C, por exemplo, chegou a um ponto que os doentes que se apresentavam sobrecarga de ferro em biópsia, a gente fazia sangria simultaneamente para ver se aumentava a resposta ao interferon e à ribavirina, que era um tratamento muito ruim naquela época. A gente fazia uma cura de 40%. Então, a gente sabe que a doença hepática pelo vírus C, geralmente genótipo 3, que era o que dava mais gordura no fígado, você observava essa sobrecarga de ferro. A porfiria cutânea tarda é outra situação que você pode observar. Pacientes que têm alguma heterozigose de algum gene HFE ou de outros genes associados à redução dos níveis de epsidina, se o paciente tem a mutação do gene da urodecarboxilase, né, ele acaba apresentando, porque o aumento do ferro agrava a deficiência da UroD. Então, aparece a doença da porfiria cutânea tarda. A doença gordurosa, não se sabe muito bem por qual razão que há essa sobrecarga de ferro em alguns doentes. Acredita-se que há uma interferência dos níveis de insulina elevada, né, o próprio tecido gorduroso aumentado, que pudesse ter uma interferência no efeito da epsidina. Então, são situações que você às vezes tem ou não tem. Muitas vezes você, no exame de ressonância magnética, por exemplo, você tem as duas informações. Sim. Que há uma sobrecarga de ferro, mas você também tem muita gordura. Então, essa questão de gordura no fígado, esteatose hepática e sobrecarga de ferro é uma parte da nossa da doença do fígado, da doença gordurosa não alcoólica, que não está bem esclarecido. Né? Fica fácil quando você tem uma infecção, inflamação sistêmica, né? Porque realmente você vai ver níveis muito elevados de ferritina, mas acho que o paciente se apresenta com uma condição aguda, né? Entretanto, quando tem um nível discretamente ou mais ou menos elevado, aí é que realmente é a dificuldade mesmo para o diagnóstico, né? E com relação aos fatores associados, por exemplo, aí a gente sabe que existem fatores que interferem, né, com o aumento da ferritina, mas a gente deve abandonar, então, a pesquisa genética, uma vez que a gente acha que que essa ferritina é isolada, que ela pode estar relacionada com um quadro metabólico, a gente deve esquecer os genes HFE e realmente não pesquisar ou pensar que possa existir contribuição de outros fatores genéticos? Eu acho o seguinte, se você define que tem uma sobrecarga de ferro, né, o fato de não ser HFE pode ser outro gene. Né, sim. Se a mutação do gene da hemojuvelina e da epsidina geralmente dá quadros muito escarrados, né, muito claros de sobrecarga de ferro. Né? Então eu acho que não. Eu acho que se você tem sobrecarga de ferro, se você demonstra que há uma sobrecarga de ferro, as mutações de gene, não só, até da ceruloplasmina, a ceruloplasmina ela é um marcador de doença de Wilson, mas ela é uma ferrooxidase. A deficiência de ceruloplasmina por mutações do gene da ceruloplasmina dá sobrecarga de ferro. Né? E isso dá problema de esteatose. Então, eu acho que não. Eu acho que assim, que depende muito do você encontrar. Eu acho que se você encontra sobrecarga de ferro, você precisa de esclarecer. Agora, só a esteatose, eu acho que a mutação perde um pouco, né? A importância. Eu concordo. Eu acho que realmente para a gente ir atrás de mutação, principalmente essas mutações HFE, em heterozigose, enfim, eu acho que a gente tem que ter, de fato, a sobrecarga de ferro, né? Quanto ao manejo, professor, comenta aí de forma prática aqui para a gente sintetizar, né? Como é que a gente manejaria esse paciente aí, então? Da onde que seria o ponto de base aqui, né? Quando o paciente tem a ferritina aumentada? Acho que o ponto de base seria a gente começar pelo exame de sangue, enfim, aqui com um pouquinho desse algoritmo.
Você precisa de começar pelos níveis do ferro, né, saturação, e se houver evidência de sobrecarga de ferro, você faz o teste genético. Né? Se você não tem, eu acho que você só tem que fazer as orientações que nós fazemos de uma forma geral. Se o doente é diabético, ele tem que fazer um controle do diabetes. Se tem uma obesidade, gordura visceral aumentada, ele tem que fazer uma mudança de hábitos, né? Então, se ele tem hábitos, álcool aumenta muito a absorção de ferro, você tem que fazer uma restrição de álcool. Então, isso tem hábitos dietéticos, né? Até hábitos dietéticos você poderia mudar. Eu acho que você, às vezes, você tem que... Na hemocromatose isso é muito bem definido, mas quando você tem hiperferritinemia, eu acho que é mais a parte de mudança da parte metabólica, né? Perder de peso Exatamente, era isso até minha próxima pergunta mesmo, se tinha um papel aqui na restrição da dieta, né, às vezes o paciente vem pra gente já parando de comer carne vermelha porque ele tem uma ferritina aumentada, né, a gente tem que dar um stop, falar, pera lá, eu acho, tem que entender se o paciente tem sobrecarga de ferro, se ele tem uma doença mesmo verdadeira de sobrecarga de ferro, né, da mesma forma a sangria, né, a gente tem que ter muito cuidado, porque os guidelines, eles recomendam a sangria no paciente com hemocromatose. Mas a gente vê isso na prática. Você vai num banco de sangue hoje, vários pacientes fazendo sangria por sobrecarga, por ferritina alta. Eu acho que isso é um perigo, porque é o seguinte, esse doente, essa ferritina não está havendo estoque. Se você seguir a orientação de levar uma ferritina a 50, que é o que a gente costuma fazer, entre 50 e 100, fazendo sangria, num paciente com hiperferritinemia, você pode levar ele a uma deficiência de ferro. Porque a ferritina pode cair um pouco. Sim. Mas jamais vai cair a um valor de 100, abaixo de 100, porque esse doente vai acabar com o estoque, ele não tem tanto estoque em depósito, e você vai acabar tirando o ferro intravascular, e aí ele não tem como fazer ele não está protegido contra anemia, né? Ele faz anemia, né? Exatamente. Então eu acho que é muito perigoso a sangria indiscriminada no paciente com hiperferritinemia. Eu não recomendo. Exatamente. É isso aí, era o que a gente tinha para falar aqui sobre o manejo da hiperferritinemia. Eu agradeço a todos. Muito obrigada, professor, pelas considerações valiosas. Eu que agradeço. É um assunto muito interessante. A gente fica sempre na expectativa de esclarecer, porque há muito uma compreensão equivocada desse assunto, né? Exatamente, exatamente. Tão comum, né? A gente pega muito, né, na prática diária. Muito obrigada.